Então, gente, hoje é a nossa primeira aula de gêneros, né? De gêneros textuais. A gente vai falar sobre a unidade 10, tá? Eu vou começar introduzindo o tema. Os gêneros textuais são classificações usadas para determinar os textos de acordo com as suas características em relação ao contexto. Ele é identificado com base no objetivo, na função e no contexto. As características determinam qual gênero ele pertence, ou seja, né, a característica do texto que vai determinar qual gênero textual vai pertencer. Os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem e estrutura do conteúdo. Ou seja, eu só consigo entender se aquele texto se ele é um gênero específico quando eu estudo ele, né? E ele tem as características e a intenção comunicativa diferente, né, referente ao que ele propõe, ao que ele apresenta, ok? O processo, né, se dá através de gêneros textuais, pois eles estão intimamente ligados à história da comunicação e da linguagem. Então, cada gênero ele vai representar especificidades, tá? Que vai identificar a sua classificação. Eles estão permanentemente em evolução. Isso significa que, dependendo da necessidade, novos gêneros podem começar a surgir. A linguagem aparece nos textos de forma diversa. Os textos podem apresentar mais de um tipo de linguagem. Ou seja, dentro de um texto eu posso ter vários gêneros textuais diferentes, ok? Portanto, para identificar os gêneros de texto, é preciso observar qual a linguagem é predominante. Para isso, o primeiro passo é conhecer quais são os tipos de gêneros textuais. Nós temos aí 5 tipos, né? 5 tipologias textuais. Dentro das tipologias, a gente vai ter os gêneros referentes a essas tipologias. Então, o primeiro passo que nós vamos separar vai ser os textos, né? As tipologias textuais. Nós temos lá a tipologia textual narrativa, tipologia textual descritiva, dissertativa argumentativa, expositivo e indutivo. Então, são 5 tipos de gêneros textuais, ok? Dentro do narrativo, né, o texto narrativo ele vai se apresentar como uma narração de acontecimentos, né, em determinada história, ok? Então, nós temos lá ações de personagens dentro do tempo e do espaço. Vai ser dividido em apresentação, desenvolvimento, o clímax, que é o ponto de tensão mais alto do texto, e depois vem com desfecho. Okay? Então, são aqueles textos lá narrativos que a gente conhece desde criança, né? Nós podemos, são os exemplos deles. Nós temos lá o romance, a novela, a crônica, o contos de fadas e as lendas. Elas vão entrar nesse gênero, nessa tipologia textual. Os gêneros são, né? Romance, novela, crônica, contos. Eles vão entrar de acordo com a tipologia textual narrativa. Logo depois, nós temos aí o texto descritivo, que ele vai relatar, expor alguma coisa, né? Nessa pode ser pessoa, objeto, lugar ou acontecimento. Boa noite, Cristiane. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, porque eles vão descrever alguma coisa, tá? E eles podem apresentar imagem, percepções, né? De acordo com o que o emissor quer apresentar. Nós temos lá o diário, né? Como descrição de fatos, descrição de acontecimentos. Nós temos relatos de viagens também, como texto descritivo. Notícia, currículo, lista de compras, cardápio, anúncio. Todos esses gêneros fazem parte da tipologia textual descritiva, ok?
Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Depois nós temos aí o terceiro, é o texto dissertativo argumentativo, que são aqueles encarregados de expor ideia, assunto, por um ponto de vista, tá? Exemplo, eu vou defender, né? Eu quero expor meu ponto de vista em relação a um tema, né? Então eu vou defender aquele tema e apresentar propostas e ações que vão visar aí, né? Que vão visar aí esse tema. Então nós temos aí defesa do ponto de vista, que no caso ele vai persuadir o leitor, tá? Então o que o escritor ele vai fazer? Ele vai persuadir, ele vai defender um ponto de vista, persuadindo o leitor. Sua estrutura é desenvolvida em 3 partes. Nós temos a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão. Geralmente eles são vistos textos dissertativos, né? Provas, Enem. Então vemos aí muitos dessa tipologia textual, ok? Aí nós temos a resenha, artigos também, editorial jornalístico. Lembrando sempre, né, que o dissertativo argumentativo você tem que expor ideias através de fatos, tá? Não é achismo, ok? Tanto é que a palavra de achismo nem pode ser usada em textos assim. Você tem que apresentar fatos reais, né? Cotidianos daquele acontecimento, ok? Depois nós temos lá o texto expositivo. Ele vai ter a função de expor ideia por meio de informação, comparação, descrição. Então, o objetivo dele é descrever alguma coisa, tá? Descrever, comparar. Então, nós temos os seminários, que também são muito utilizados, palestras, entrevistas, trabalhos acadêmicos, tá? Nós utilizamos bastante. O injuntivo, ele vai ser chamado de instrucional. Ele vai indicar uma ordem, é o modo como eu vou fazer. O objetivo vai ser persuadir, com o objetivo de orientar, ok? Orientar o receptor. Vai apresentar aí verbos no imperativo, ok? Então, ó, receita culinária, bula, manual, vocês vão ver muito verbo no imperativo. Exemplo, faça, misture, mexa, coloque, né? Nós temos aí verbos de ordem, ok? Alguma dúvida?
Então, vamos lá para os nossos exercícios, tá? Como sempre, aí vocês vão ler e vão marcar a resposta correta. Nós temos dois exercícios com dois textos. E nós temos que estudar o texto e marcar a opção correta, tá? Descobrindo os gêneros a qual eles pertencem. Então, nós temos lá as características, ok? Então, ó, podem fazer a número 1, 2 minutos para fazer e a gente corrige, ok? Número 1, exercício tarefa. Leia o trecho abaixo. Lê o texto e marca a opção. Ok? 2 minutos. Professora, você consegue rolar um pouquinho para baixo para poder ver as outras alternativas? Porque eu tô sem minha apostila. Não escutei. Pode repetir, por favor? Tem como rolar um pouquinho para baixo para ver as outras alternativas? Porque Ah, eu tô sim. sem apostila. Ah, obrigada. Nada.
Então vamos lá, vamos corrigir. Maria Vitória, é a C? Será que é texto didático? Vamos lá. Ó, vamos ler primeiro. A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois essa determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas. Nessa medida, a ciência política inclui finalidade das demais. E então essa finalidade deve ser o bem do homem. Então esse é um texto de Aristóteles adaptado, ok? E ele fala, né? Ele coloca o modo dele de ver a Já ciência, acendeu a churrasqueira? ok? Vai, tu nem vai chamar sua filha que ama churrasco? Então nós temos lá a ciência política como predominante, ok? Aí ele fala, né, o que, que ele pensa, né, sobre a ciência política. E aí ele fala que a ciência política ela é a mais imperativa, né? Ou seja, que dita regras. E ela é predominante nas demais. Por quê? Porque ela vai determinar quais são as demais ciências que serão estudadas. Então, aí nós temos lá as opções. Propaganda, letra A é propaganda, letra B enciclopédia, letra C texto didático, letra D texto de opinião ou letra E texto prescritivo. O gênero textual utilizado é propaganda. Ele está ele está colocando algum produto à venda, não tem nada a ver. Enciclopédia, não tem nada a ver também, porque enciclopédia nós temos lá, né, as palavras a serem estudadas, né? A descrição de palavras, então não tem nada a ver. Texto didático visa, nesse caso, ao estudo de alguma coisa? Creio eu que seja texto de opinião. Texto de opinião ou texto prescritivo? Texto prescritivo dá ideia de ordem nesse caso? Então, nós temos lá a letra D, que é a certa, como texto de opinião. Por que o texto de opinião? Ele expõe a opinião dele em determinado assunto por meio da ciência, né? Por meio, explicando a opinião dele em relação à ciência. Texto de Então, opinião. é a letra D, texto de opinião. Ok? Isso aí, Juliana, acertou, muito bem. Deixa eu ver. São Paulo, 18 de agosto. Nós temos logo após, né, a número 2 aí, mais 2 minutinhos para estar fazendo, tá? E a gente vai corrigir, ok? Mas você pode ver se meu escojo está aí, jogar meu escojo aqui para mim, por favor? Pode continuar, amor. Quando acabar aqui, eu vou agir aqui rapidinho. Meu cabelo seca um pouco natural e eu vou fazer janta para você.
2 minutos, ok? Qualquer coisa, vocês podem pedir que eu desça aqui, tá, gente? Para poder acessar aqui as opções. Então, vamos lá, gente. Vou corrigir o número 2, tá? São Paulo, 18 de agosto de 1929. Carlos, né? Para Carlos Drummond de Andrade. Achei graça e gozei com seu entusiasmo pela candidatura de Getúlio Vargas. Mas, veja como estamos trocados. Esse entusiasmo devia ser meu, e sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. Eu contemplo uma torcida apenas simpática candidatura, Getúlio Vargas, que antes desejara tanto, mas para mim, presentemente, essa candidatura única aceitável, está claro, fica manchada por essas fases flagílimas de governistas mineiros, gaúchos e paraibanos, com democráticos paulistas que pararam de atacar o Bernardes, e oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não me entristece. Continue reconhecendo a existência de males necessários
porém me afasta do meu país e da candidatura Getúlio Vargas. Repito, única aceitável. Mário de Andrade Renato Lemos. Então, quem escreveu foi o Mário de Andrade para o Carlos, ok? No trecho acima, ó, a carta é um gênero textual em que existe sempre o emissor, né, o remetente, aquele que escreve a mensagem, e o receptor, que vai receber a mensagem, que é o destinatário. A carta escrita para Carlos revela um exemplo de carta pessoal, carta do leitor, carta aberta, carta argumentativa ou carta comercial? Quais vocês marcaram? Juliana disse carta pessoal. Quem mais fez essa? Só a Juliana fazendo? Roberta, carta pessoal. Mais alguém que tem alguma diferente? Carta argumentativa. Tá muito informal, com certeza, Roberta. Ela está muito informal. Vocês podem, se quiser, abrir o microfone para falar, tá? Sem problemas. Logo após é só fechar, ok? Microfone. Só para evitar ruídos mesmo na hora da aula, mas na hora de responder, pode abrir o microfone para responder, sem problemas. Gente, ó, carta do leitor. Não tem nada a ver carta do leitor, tá? Carta aberta. Não é uma carta aberta para o público. Carta comercial. Não tem nada a ver em relação a vendas a comércio. Argumentativa. Argumentativa. Não é uma carta argumentativa porque não visa propor nada a favor de alguma coisa e nem persuadir ninguém, ok? Então, a questão correta é letra A, carta pessoal. Por que carta pessoal? A Roberta disse, né? Nós temos uma linguagem informal. O que acontece na linguagem informal, né? O que é a linguagem informal? É a linguagem usada cotidiano, né? É o que a gente usa informalmente, com familiares, amigos, né? São as expressões que nós utilizamos informalmente no nosso dia a dia, ok? E dentro, né, da carta pessoal, nós temos ali o uso dessa linguagem e também a gente consegue ver no decorrer do texto que ele está íntimo de Mário. Mário está íntimo de Carlos. Ele está dizendo coisas íntimas referentes aos pensamentos dele, ao que ele acha, né? Então, provavelmente, os dois são amigos ali, né? E eles têm intimidade para se posicionar e saber o que o outro pensa a respeito. Então, nós temos lá, ó, a carta pessoal, porque pessoal de quem? De Mário para Carlos. E eles estão ali, né, numa relação amigável e íntima em relação ao que eles pensam da candidatura de Getúlio Vargas. Então, ali nós já temos uma carta pessoal, porque é como se fosse uma conversa, né? Não é uma conversa de ambos, que eles estão trocando cartas ali, e estão falando sobre o assunto de política, né? É como a gente fala no nosso dia a dia. Porém, naquela época, né, utilizavam-se cartas para dialogar, para conversar, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, a correta é a letra A, ok?
Vocês conseguiram entender? Por que a letra A? Podem colocar no chat, por favor? Tudo certo? Estão conseguindo entender o conteúdo? Maria Vitória disse que sim. Quem mais? Está conseguindo entender? Bruna também. Alguém tem alguma dúvida a respeito do tema? Juliana também disse, eu entendi. Então, gente, a gente consegue captar as respostas através do estrutura textual. Então, é isso que nós estamos estudando no momento. É o quê? Estrutura do texto, né? A gente consegue ler ali, se a gente lê prestando atenção, né? E já ir, já ir cortando as respostas que não tem nada a ver, a gente vai chegando ali e às vezes fica em dúvida entre uma ou duas questões, né? E fica às vezes em dúvida uma ou duas, mas consegue entender aonde é o objetivo do texto quer chegar. Então é isso que nós temos ali, isso que nós estamos estudando no momento, tá ok? Estudando o quê? Qual é o objetivo da tipologia textual? Qual é o objetivo das características dessa tipologia? E essa, e essa. Então é saber identificar, ok? Gente, menos de 1 minuto para terminar a primeira reunião, tá? Logo após é só voltar no mesmo link do Zoom, tá? Que eu vou voltar com a aula para a gente fazer a próxima reunião que precisa, tá? Então, aí, menos de 1 minuto, finalizando, a gente volta no mesmo link, tá?